Olá, em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer-lhe por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente. Tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. Olá, colegas. O meu nome é Fernanda Costa e sinto um enorme prazer por finalmente poder apresentar-vos o nosso novo projeto para o 7º ano, o Livro Aberto. Concordarão seguramente que estava na altura de mudarmos de manuais. Recordo-vos que estamos a trabalhar com livros que têm 10 anos e que estão desatualizados. Esta situação, aliás, tem gerado grandes confusões relativamente àquilo que é ou não obrigatório trabalhar com os alunos. Finalmente, vamos então ter um manual, o Livro Aberto, que respeita integralmente as aprendizagens essenciais em vigor e que responde a problemas crónicos da nossa disciplina. E foi precisamente por aqui, pela identificação dos problemas, que começamos. À pergunta: quais são os maiores problemas com que nos debatemos nas nossas aulas? Ocorreram-nos de imediato 3, o primeiro dos quais foi a escrita. E foi a procura de soluções para este e para os outros problemas que orientou o nosso trabalho de elaboração do Livro Aberto. Vejamos então que soluções propomos para este primeiro grande desafio. Só se aprende a escrever escrevendo. Mas como praticar a escrita contrariando a conhecida resistência dos alunos? A nossa resposta é esta: pratiquemos uma escrita a conta-gotas, ou seja, cultivemos a prática de pequenos exercícios de redação que permitam tornar a escrita um trabalho mais leve, mais natural, menos penoso. Onde estão as soluções no nosso Livro Aberto? Na rubrica Escrita, que acompanha o trabalho desenvolvido a partir dos textos, propõe-se vários exercícios breves de escrita. Vejamos um exemplo. Em pares, os alunos vão reescrever 2 parágrafos de forma orientada. Têm de detectar e corrigir 2 incoerências, acrescentar uma comparação, substituir palavras destacadas por um pronome. No final, haverá confronto de propostas. Outra solução que apresentamos no manual. Criamos um bloco no final do manual, escrita em dia, com 20 atividades rápidas de escrita. Aqui estão alguns exemplos. Pontuar um parágrafo, localizar os acontecimentos no tempo, inserir 2 exemplos, fazer uma paráfrase, evitar repetições. Como vêem, são brevíssimas atividades que podem ser introduzidas numa parte da aula e que permitem trabalhar as AE, como aliás se vai indicando na banda lateral, juntamente com as propostas de resolução. Ainda outra solução que introduzimos no manual. Defendemos que os questionários de interpretação não têm nem devem ser integralmente resolvidos por escrito.
No entanto, há que treinar com os alunos alguns modelos de resposta que exigem uma determinada estruturação do discurso e que surgem habitualmente nos momentos de avaliação sumativa. Partindo deste pressuposto, que estratégia nos ocorreu? Na banda lateral, fomos destacando a azul as respostas que, na nossa opinião, devem ser registadas no caderno diário. Por exemplo, neste caso, sugerimos 2 registros escritos. Um é a resposta a uma instrução muito frequente, explica por palavras tuas. O outro é a justificação do emprego de um recurso expressivo. Ainda para a prática da escrita a conta-gotas, outra ideia que tivemos foi a criação de dicas que vão sendo assinaladas ao longo do manual, como vemos nesta página. São 33 autocolantes, com dicas para bem falar e bem escrever, que os alunos podem colar no seu caderno diário, resolvendo os exercícios associados. Os colegas encontram estas dicas no caderno de atividades. Naturalmente, colegas, todos estes recursos para escrever a conta-gotas têm também a função de ir preparando o aluno para atividades de escrita mais longas e estruturadas. E onde encontram estas atividades mais exigentes? Ao longo do manual, também na rubrica escrita. Chamamos a atenção para o facto de estas atividades serem sempre orientadas. Vamos ver um exemplo. Trata-se da redação de uma biografia, género obrigatório de acordo com as AE. Nas páginas anteriores, os alunos já leram e analisaram um texto biográfico. Vão agora, seguindo um modelo que fornecemos, construir uma biografia com o formato original, respeitando as fases da produção escrita: planificação, redação, avaliação e revisão. Como apoios à escrita extensa, temos grelhas de correção e oficinas de escrita passo a passo. Estas grelhas de correção encontram-se no final do manual, juntamente com outras grelhas relativas à oralidade e à leitura. O outro apoio são as oficinas de escrita para todos os géneros textuais obrigatórios, que são biografia, comentário, exposição, resumo e opinião. Estas oficinas encontram-se no caderno do professor e existem também em versão PowerPoint. Em síntese, colegas, falamos das estratégias que encontram no livro aberto para responder ao desafio da escrita, seja ela a conta-gotas ou em propostas de escrita mais extensa, mas sempre orientadas. Passemos agora ao segundo problema, a consolidação das aprendizagens. Acreditamos que a consolidação das aprendizagens é essencial. O que é que isto implica? A retoma permanente e o treino intensivo. Quais são então as soluções que apresentamos no nosso livro aberto? Vamos ver algumas. No arranque das 4 grandes partes do manual, textos diversos, não literários, texto narrativo, texto dramático e texto poético, incluímos uma dupla página ilustrada com atividades que visam ativar noções anteriores sobre géneros textuais e modos literários. Estas páginas são sempre animadas, como vamos ver neste caso, em que se recordam alguns dos textos não literários presentes no nosso dia-a-dia. Vivemos rodeados de textos que usam palavras, mas também imagens, símbolos, cores. Bom dia. Queria o jornal Só Verdades, por favor. Aqui tem. Obrigada. Já viste esta notícia? Não, mas também queria ler a crítica ao filme que estreou ontem. Vamos ali tomar um café? Sim, mas precisava de passar pela farmácia. Olha, há uma ali mesmo. Aqui tem o seu medicamento. Antes de o tomar, aconselho-o a ler a bula. Atenção, senhores passageiros. Vai dar entrada na linha número 3, o comboio com destino a Faro. Ui, tem de me despachar, senão vou perder o comboio. O quê? 120 calorias? Vou enviar um e-mail ao André. Por que não lhe mandas antes uma mensagem?
Boa ideia! Mas primeiro, vamos ver a emenda para pedirmos o almoço. Acho bem. Este cheiro delicioso abriu-me o apetite. Está quase pronto. Só precisa de mais 10 minutos em lume brando. Não percebo porque é que este parafuso não está a entrar. Vou verificar no manual de instruções. Esta noite, no Coliseu, grande espetáculo de circo. Realmente, é impossível escaparmos à publicidade. Às vezes, nem nos apercebemos. Mas lá está ela. Pois é, há tantos textos que fazem parte da nossa vida. Sabem quantos textos aqui foram referidos? É o desafio que vos deixo. Portanto, estas aberturas podem ser exploradas a partir da observação da ilustração e das atividades propostas no manual ou a partir do visionamento desta animação multimédia. Também com o objetivo de retomar conhecimentos, criamos uma outra secção, o ponto de partida. Aqui, de forma esquemática, apresentamos um exemplo textual anotado. Por exemplo, nesta página que introduz o modo narrativo, responde-se às questões: como se estrutura uma narrativa e que elementos estão presentes numa narrativa, com base no texto que é aqui apresentado. Outro apoio à consolidação das aprendizagens. Na parte final do manual surge um bloco a que chamamos Arquivo Aberto, onde está arrumada a informação sobre toda a gramática e todos os textos do 7º ano. Isto é, apresentamos não só os conteúdos novos, mas também todos os conteúdos dos anos anteriores. E para que não se perca informação, ao longo do manual, vamos remetendo os alunos para a consulta deste bloco. Exemplificando. Nesta rubrica Gramática, associada à exploração de um texto de Álvaro Magalhães, trabalha-se um modificador do nome. Como veem, fazemos aqui uma remissão para o arquivo aberto, onde os alunos encontram uma explicação sobre este conteúdo novo. E aqui estão essas páginas do arquivo aberto. Já agora, colegas, em todos os casos, a explicação dos conteúdos no arquivo aberto é sempre seguida de exercícios de aplicação. E como nós defendemos que só com treino se fará verdadeiramente a consolidação das aprendizagens, preparamos mais 3 apoios. Apresentações PowerPoint para todos os conteúdos novos, com explicações passo a passo e exercícios. Testes rápidos de gramática, de correção imediata. E ainda, baterias de exercícios no caderno de atividades. Neste caso, para um modificador do nome, temos 3 páginas de exercícios. O treino está garantido, não é verdade? Colegas, já falamos das estratégias do nosso livro aberto para desenvolver a escrita e para a consolidação das aprendizagens. Vamos então passar ao terceiro problema, a avaliação. A avaliação é, como sabemos, fundamental. Defendemos que ela deve ser praticada de forma contínua e não apenas 1 ou 2 vezes por período no formato que todos conhecemos. Mas para que isto aconteça, é necessário dispormos de instrumentos rápidos e de fácil utilização. Quais são as soluções que vos trazemos? Testes de diagnóstico no início do ano letivo e antes de iniciar o trabalho de cada uma das grandes partes do manual. Estes últimos são testes de escolha múltipla, permitindo uma verificação imediata. Estão todos disponíveis em versão impressa e em quiz. Secções de autoavaliação no final de cada uma das unidades do manual, também em versão PowerPoint. Estes testes são igualmente de resposta fechada. E como se trata de um momento de autoavaliação, indicamos as páginas onde os alunos podem verificar as suas respostas. 9 testes de oralidade, 9 testes de leitura e 25 testes de gramática no dossiê do professor, que podem também funcionar como questões de aula. Queremos salientar que todos estes testes são editáveis e projetáveis, permitindo uma correção imediata. Temos ainda, para os 6 testes de avaliação sumativa,
que seguem o formato das provas de avaliação externa, uma novidade que queremos explicar. Produzimos para cada teste 3 versões. Versão A e versão B, com um grau de dificuldade idêntico. Versão C, com um grau menor de dificuldade. Qual é a novidade? As versões A e B são completamente permutáveis, o que permite criar N versões do mesmo teste. E os colegas que quiserem poderão gerar estas novas versões a partir do gerador de testes interativo. Foram estes, colegas, os instrumentos que construímos para facilitar e diversificar o trabalho da avaliação. Acreditamos mesmo que serão ajudas preciosas para o nosso trabalho. Ora bem, falamos de 3 grandes problemas da nossa disciplina e das soluções que encontramos para os resolver. Para terminar, algumas ideias gerais sobre o nosso projeto. O manual reúne num único volume tudo o que é necessário trabalhar com os alunos, incluindo todos os textos obrigatórios e muitos outros textos selecionados das listas do PNL, até porque, colegas, um manual de português tem de ter textos em quantidade e qualidade, naturalmente. Incluímos também o apoio necessário à concretização do projeto individual de leitura previsto pelas AIE. Aproveito para vos dizer que no interior da capa do manual encontram uma lista de verificação com todos os conteúdos obrigatórios. E já que falamos de textos obrigatórios, vamos ver quais são. Na parte 1, textos diversos, trabalha-se a biografia, a crítica, o artigo de opinião e o texto publicitário. Nas unidades 2.1 a 2.3, dedicadas ao texto narrativo, incluímos na íntegra os seguintes textos: Havia Muito Sol, de Água Lusa, Avó e Neto, de Teolinda Gerção, Miura, de Miguel Torga e Parábola dos 7 Vimos, de Trindade Coelho. As AIE determinam a leitura integral de, no mínimo, 2 narrativas. Na parte 3, texto dramático, incluímos 2 excertos e o guião de leitura de Leandro Rei da Ilíria. De acordo com as AIE, os alunos devem ler um texto dramático na íntegra. E, finalmente, na parte 4, dedicada ao texto poético, encontram 11 poemas de 9 autores diferentes, sendo que as AIE determinam a leitura de um mínimo de 9 poemas de 8 autores. Como veem, colegas, o manual tem tudo o que é necessário para trabalhar com os alunos. Para alunos e professores, criamos ainda o site Outras Páginas, com atividades lúdicas ligadas à língua portuguesa. Para o professor, produzimos alguns materiais exclusivos. O caderno do professor, de que destacamos outros recursos para apoio ao projeto de leitura e 5 oficinas de escrita. O caderno Projetos Interdisciplinares, com 3 propostas verdadeiramente execuíveis e verdadeiramente apoiadas. A nossa ideia, colegas, foi distribuir os projetos ao longo do ano, um por período. O dossiê do professor, que reúne as planificações, os muitos materiais de avaliação e um bloco de exercícios para alunos estrangeiros. Colegas, agradecemos a vossa atenção, esperando que o nosso livro aberto venha a ser também o vosso. Acreditamos mesmo que é um manual que tem tudo o que os alunos precisam e que oferece aos professores recursos úteis e variados. É o que este pequeno vídeo recorda. Esperamos que gostem. Em nome da equipa do Livro Aberto, obrigada pela atenção, votos de felicidades e não se esqueça, o futuro aprende consigo.
Olá a todos e bem-vindos. Todos os dias, nós, professores portugueses, deparamos-nos com vários desafios em sala de aula. Como garantir que as aprendizagens essenciais são cumpridas? Como levar a criatividade para a sala de aula? Como promover a interdisciplinaridade? Como motivar os alunos e estabelecer uma relação mais próxima com eles? Como ensinar e avaliar de forma diversificada? Meu nome é Sónia Junqueira e eu, a Ana Miguel, a Gabriela e a Bárbara, tal como vós, sentimos estas dificuldades todos os dias em sala de aula. Por isso, construímos este projeto, Palavra-chave, que será sem dúvida o vosso melhor aliado para superar estes desafios. Começo por vos apresentar os componentes do projeto Palavra-chave. O manual, o caderno de atividades que integra o componente SOS Leitura, o dossiê do professor, dividido em 7 fascículos, o caderno prático de autonomia e flexibilidade curricular, o caderno fechado a 7 chaves e o manual digital, interativo. Todos queremos um projeto que nos transmita segurança e confiança, porque cumpre todas as aprendizagens essenciais de todos os domínios. Obviamente, no Palavra-chave, todas as aprendizagens são cumpridas e todos os conteúdos são apresentados de forma rigorosa, mas clara e organizada. Deixem-me então mostrar-vos como poderão superar este primeiro desafio. É costume dizer-se que não se deve julgar um livro pela capa, mas no caso do Palavra-chave, a capa é desde logo um bom pronúncio do que poderão encontrar. Nela, vemos 2 personagens que acompanharão professores e alunos ao longo do ano, à medida que vão descobrindo o manual. São Indy e Anna Jones, 2 exploradores que são os nossos anfitriões nesta grande aventura rumo ao saber e que nos convidam a entrar para conhecer melhor o Palavra-chave. A estruturação do manual em 5 unidades espelha a confiança e a organização. A unidade 0 é toda ela dedicada ao projeto de leitura. Na unidade 1, encontram todos os textos dos média das aprendizagens. A unidade 2 apresenta todos os textos sugeridos nas aprendizagens para dar ao professor a liberdade de escolher os que mais se adequam aos seus alunos. A unidade 3 é dedicada ao estudo do texto poético e a unidade 4 apresenta o texto dramático. Dentro de cada uma das unidades vão surgindo fichas a que demos o nome de informação-chave. Fichas informativas para todos os domínios. Temos aqui o exemplo de 2 fichas dedicadas a 2 conteúdos de leitura e de escrita, nas quais são apresentados textos modelo devidamente analisados. As fichas estão divididas em 2 etapas. Aprende, na qual o aluno assimila as características de determinado género, e pratica, na qual coloca em prática o que aprendeu. Quanto à gramática, para além do trabalho na rubrica que acompanha a análise dos textos, todos os conteúdos novos de 7º ano são explicados de forma rigorosa, mas acessível ao aluno. Também nas fichas de informação-chave, com explicações, sempre seguidas de exercícios. Nestas, há sempre remissões para a chave da gramática, que surge no final do manual. Trata-se de um bloco gramatical que reúne não só os conteúdos de 7º ano, mas também todos aqueles que o aluno aprendeu em anos anteriores e que vão sendo recuperados. Para além das explicações, a chave da gramática apresenta ainda exercícios de consolidação. Os guiões de leitura são mais uma estratégia para dar segurança aos colegas. Como sabem, a lista de textos das aprendizagens essenciais compreende textos curtos e obras mais extensas. Os textos curtos encontram-se integralmente transcritos no manual. São 7 textos integrais. E as obras mais extensas são todas representadas por um excerto e acompanhadas de guião de leitura. Sublinhamos que os guiões são breves, de rápida lecionação e com diferentes tipologias de questões. Optamos por colocar 3 guiões de leitura na unidade do texto narrativo, logo depois do excerto da obra: O Cavaleiro da Dinamarca, A Odisseia e A Pirata. Os restantes 6 guiões das obras Dentes de Rato, História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, Sexta-feira ou A Vida Selvagem, A Ilha do Tesouro, O Castelo de Faria e A Pesca da Baleia encontram-se num separador no final do manual e para eles existe uma remissão junto do excerto textual escolhido. Lembramos que os colegas podem optar por explorar as obras sugeridas da forma mais conveniente e que melhor se adequa à turma, recorrendo apenas ao excerto, associando o excerto ao guião ou, eventualmente, só o guião. A parte mais aliciante de fazer um manual é a criatividade. É a nossa vertente favorita. Gostamos de nos colocar na pele dos alunos e arquitetar atividades que os motivem. É como a sensação de comprarmos o presente certo para alguém muito querido. Deixem-me mostrar-vos alguns exemplos práticos que demonstram como superamos o desafio da criatividade
e da variedade que os colegas tanto procuram e que nós tanto apreciamos. Essas características revelam-se logo no início das unidades. Enquanto professoras de português, eu e as minhas colegas sentimos-nos muito honradas com a colaboração de várias personalidades que escreveram textos inéditos propositadamente para o Palavra-Chave. O jornalista João Fernando Ramos reflete sobre a importância dos média na sociedade atual a propósito da Unidade 1. O escritor Frederico Lourenço escreve sobre o herói na literatura para introduzir a unidade do texto narrativo. A poetisa Luísa Ducla Soares conta-nos como a poesia entrou na sua vida para iniciar a unidade do texto poético. E o encenador João Mota ensina-nos o que é ser ator, introduzindo a unidade do texto dramático. Sabemos também como é importante diversificar os textos literários propostos e dar a conhecer aos alunos autores consagrados da literatura universal. Por isso, para além dos textos indicados nas aprendizagens essenciais, os colegas encontrarão ainda excertos de clássicos da literatura indicados no PNL e que poderão, quem sabe, ser a porta de entrada para um universo a descobrir pelos alunos. Temos excertos de obras como O Jardim Secreto, As Aventuras de Sherlock Holmes ou Mulherzinhas, entre outras. Criatividade e variedade são, sem dúvida, características deste componente, o SOS Leitura, que além disso consegue ainda ajudar a superar um outro desafio, o da motivação para a leitura. Quantas vezes nos perguntamos como podemos ajudar os nossos alunos a lerem mais, como despertar o seu gosto pela leitura? O SOS Leitura pretende fazer isso de forma lúdica, diagnostica as várias maleitas que atingem os alunos. Se temos alunos que sofrem, por exemplo, de vocabulário um bué diminuto, ou falta de vocabulário, ou dolce fare niente gostosos, ou seja, inércia, entre outros inomináveis problemas que os afastam da leitura, então eles vão encontrar a prescrição da melhor receita para acabar com os mesmos. Textos de autores reconhecidos com o objetivo de que o aluno leia por prazer e depois se deixe cativar por atividades de exploração criativas e lúdicas. O fechado a 7 chaves é um componente exclusivo para o professor, com atividades e enigmas que estimulam a curiosidade e o gosto pelo conhecimento. Aproveitando a temática de dias comemorativos, como o Dia Nacional dos Castelos, o Dia Mundial da Música, das Palavras Cruzadas, dos museus, do estudante, entre outros, criamos atividades divertidas que estimulam o raciocínio dos alunos. Apresentamos ainda alguns exemplos das inúmeras atividades criativas que encontrarão ao longo do Palavra-Chave, como a análise de um cartaz de filme, a propósito de um excerto de Mulherzinhas, a visualização de um anúncio para que os alunos reflitam sobre a igualdade e as diferenças a propósito dos poemas Lágrima de Preta e Impressão Digital de António Gedeão, a visualização do trailer do filme Soul para estabelecer uma ligação com o poema Mataram a Tuna, de Manuel da Fonseca, e levar os alunos a refletir sobre a importância de fazerem o que os faz felizes. A atividade de intertextualidade que permite relacionar a canção Homem do Leme com o texto A Ilha do Tesouro. Ou as curiosidades que oportunamente vão surgindo, como esta, que a propósito do conto ladino, de Miguel Torga, permite explicar aos alunos que os pássaros antigamente eram usados para tirar fotografias. Daí a expressão, olha o passarinho. Ao longo do manual surgem algumas caixas de DAC, Domínio de Autonomia Curricular, com propostas de trabalho, caso o professor pretenda desenvolver uma atividade interdisciplinar que pode envolver apenas mais uma disciplina, como neste exemplo, ou várias disciplinas, como acontece nesta proposta. No espírito da autonomia e flexibilidade curricular, o nosso projeto oferece sugestões de atividades a partir dos textos e em articulação com outras disciplinas, tendo como base o perfil dos alunos e os temas de cidadania e desenvolvimento. Exclusivamente para o professor, o nosso projeto integra o caderno prático da AFC, Chave para o Sucesso. É um guia prático relativo à autonomia e flexibilidade curricular e que apresenta toda a informação de que o professor precisa sobre este tema. De forma rápida, apresenta respostas claras a perguntas frequentes como estas. Como operacionalizar um trabalho em DAC? Que documentação terei de produzir? Este componente facilita a implementação da autonomia e flexibilidade curricular na escola, a partir das caixas de DAC apresentadas ao longo do manual, em articulação com outras disciplinas. Aqui, os colegas vão encontrar toda a documentação necessária já produzida, estruturada e parcialmente preenchida, desde a planificação até a avaliação,
sendo possível a sua adaptação ao contexto das suas turmas e da sua escola. Passamos agora a um dos desafios mais difíceis. Todos nós, no dia-a-dia, em sala de aula, queremos motivar os alunos para a disciplina de português. Mas não é tarefa fácil e, por isso, queremos apresentar algumas estratégias para que isso seja alcançado. Gostaria de vos apresentar algo de que muito nos orgulhamos e que é, certamente, uma inovação em manuais escolares. Inspiradas pelas salas de fuga ou escape rooms, que são tão apreciadas, decidimos aplicar este conceito ao palavra-chave, uma vez mais com o objetivo de motivar os alunos para o estudo dos conteúdos das diferentes unidades. No total, são 5 salas virtuais, tendo como cenário o separador da unidade a que surgem associadas. A biblioteca para a unidade 0, a torre para a unidade 1, o laboratório para a unidade 2, a sala de música para a unidade 3 e o sótão da sala de teatro para a unidade 4. Ao entrar no jogo, depois de um pequeno vídeo explicativo, o aluno encontra-se aprisionado numa sala, juntamente com Indy e Anna Jones, da qual só conseguirá sair depois de resolver todos os enigmas, cerca de 12 por sala, no prazo de 30 minutos. Os enigmas têm por base os conteúdos da unidade a que estão associados, ou seja, ainda antes de explorar a nova matéria, o aluno já está a demonstrar conhecimentos que possui sobre a mesma. Gostava de vos mostrar rapidamente um exemplo de uma dessas salas. Neste caso, os nossos exploradores encontram-se presos na biblioteca com as personagens dos 6 livros propostos para o projeto de leitura. O objetivo é sair e, para isso, é necessário interagir com o cenário, encontrar pistas e objetos e resolver enigmas. Continuando com a nossa missão de motivar os alunos e como sabemos que os mais novos gostam de jogos e de enigmas, no início de cada unidade temos sempre um desafio. Este é apresentado aos nossos exploradores, mas é o aluno quem tem de o resolver. Nem sempre são fáceis, mas, com raciocínio e lógica, tudo se consegue. E eis que chegamos àquele que é, talvez, o projeto mais desafiante português, o projeto de leitura. Queremos, sem dúvida, que ler seja um dos lemas dos nossos alunos. Para o nosso projeto de leitura, ao qual dedicamos a unidade 0, selecionamos com todo o cuidado 6 livros para colocar à escolha dos nossos alunos. Há para todos os gostos e diferentes experiências de leitura. Ivan o Tolo, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, As Aventuras de Tom Sawyer e Um Conto do Padre Brown. Como veem, são clássicos da literatura universal que poderão despertar nos alunos a verdadeira paixão pela leitura. Para cada um dos livros propostos, existe uma breve apresentação feita por uma das personagens com o objetivo de desvendar um pouco do enredo. Assim, o aluno poderá perceber qual será o livro mais adequado para si. Depois, há ainda uma atividade lúdica para fazer após a leitura do livro. Destaco ainda a existência de testes de verificação de leitura e de correção rápida para todas estas obras. Então, e se a motivação se fizer através de imagens? Sabemos que nem todos os alunos se cativam da mesma forma, por isso todos os livros do projeto de leitura têm um vídeo de apresentação que, no fundo, tem como objetivo despertar a curiosidade e levar à leitura. Vejam então um bocadinho do vídeo da apresentação da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. O meu nome é Ichabod Crane. Sou um jovem professor, corajoso, curioso e com um apetite voraz. Um dia deixei a cidade de Connecticut e fui ensinar as crianças de Terrytown, uma simpática região próxima do Vale Adormecido. Um local que parecia enfeitiçar os seus habitantes, que tinham frequentes devaneios e visões. A aparição mais frequente na cidade era a de um homem sem cabeça que, montado no seu cavalo, percorria o vale e as estradas mais próximas. Contudo, o que verdadeiramente me enfeitiçou foi a bela Katrina van Tessel, esta jovem donzela, filha de um abastado agricultor holandês. Tinha, é claro, outros pretendentes, mas eu estava disposto a tudo fazer para a conquistar. Acreditamos que estratégias como esta podem fazer toda a diferença. E eis que chegamos ao nosso último desafio, mas não o menos importante. Avaliar é sempre uma tarefa difícil. Queremos ser justos, rigorosos, mas ao mesmo tempo ir ao encontro das diferentes necessidades dos alunos. Começamos pelo manual, onde os colegas encontrarão diferentes estratégias de avaliação formativa. Para além dos exercícios das fichas de informação-chave
e da chave da gramática, que já foram referidos, temos também os seguintes momentos sempre no final de cada unidade. A síntese de conteúdos-chave aprendidos ao longo da unidade e que é ideal para preparar os momentos de avaliação. A chave de ouro, um teste rápido de autoavaliação. E o momento-chave, ou seja, um teste formativo que poderá servir de preparação para a avaliação sumativa. No caderno de atividades, propomos exercícios que permitem avaliar todos os domínios das aprendizagens essenciais, permitindo um trabalho complementar à aula e potenciando a autonomia do aluno. No dossiê do professor e também em formato digital, os colegas terão testes de avaliação. Para os alunos com ritmos de aprendizagem diferentes, temos os mesmos testes adaptados para a educação inclusiva, questões-aula para os domínios da leitura, da oralidade e da gramática, testes de verificação de leitura e de correção rápida para todas as obras extensas, as das aprendizagens essenciais e as do projeto de leitura. Complementando todos estes instrumentos de avaliação, encontram ainda diversas grelhas para avaliar todos os géneros de leitura e da escrita, bem como soluções para todas as propostas de escrita e de oralidade, dos testes e do manual, em PowerPoint, para que possa projetar e partilhar com os alunos. Com este projeto, os colegas têm tudo o que precisam para superar os desafios do dia-a-dia do professor de português. E agora, para si, deixamos também este desafio. Explore o palavra-chave. Descubra tudo aquilo que esta breve apresentação deixou ainda por revelar. Deixe-se encantar por tudo o que ele tem a oferecer e envolva os seus alunos nesta fantástica aventura rumo ao saber. A palavra-chave é, sem dúvida, um projeto chave na mão. Muito obrigada pela atenção e até breve. E não se esqueça, o futuro aprende consigo. O Quiz EV ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que está a lecionar. Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontra uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Se já tiver uma turma criada, basta selecioná-la e automaticamente os alunos recebem um convite para entrar no jogo. Se não tiver uma turma criada, é gerado um código que os alunos inserem no seu dispositivo. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final, são apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Com o Quiz EV, avaliar torna-se simples, envolvente e muito eficaz. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo.
Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz. E se pela primeira vez os seus alunos não quisessem sair da sala de aula? Com o Escape Room, eles vão mergulhar na sua disciplina como nunca imaginou. Os seus alunos serão virtualmente fechados numa sala e dispõem de um limite de tempo para encontrar a chave e sair. Então e agora? O que têm de fazer? Por onde devem começar? Num contexto de projeção em sala de aula, em equipa ou individualmente, têm de resolver um desafio de lógica e descobrir a palavra escondida? Encontrar o elemento que revela o texto secreto? Ordenar as peças do puzzle? Sim, é isso mesmo. Para obterem a chave, têm de resolver inúmeros desafios, recolher objetos e decifrar enigmas. Os seus alunos encontrarão ambientes imersivos e visualmente apelativos. Diversos enigmas lúdico-educativos que mobilizam os seus conhecimentos e testam o raciocínio lógico. Compartimentos secretos que põem à prova a perspicácia, música que proporciona um envolvimento com a narrativa do jogo, limite de tempo que melhora a capacidade de planeamento e de gestão de tarefas. Esta é uma nova estratégia de ensino que irá entusiasmar os alunos de tal forma que nem vão dar pelo tempo passar. Aventure-se com eles a descobrir a chave do conhecimento. Ainda se lembra de como aprendeu a conjugação de verbos? É certamente algo que lhe é muito natural. Mas os seus alunos, particularmente na aprendizagem de uma nova língua, vão precisar de alguma ajuda com este tema. Para o efeito, desenvolvemos o Conjugador Verbal Interativo. Uma ferramenta que reúne e coloca à sua disposição e dos seus alunos a conjugação dos verbos mais utilizados em cada língua: português, inglês, francês e espanhol, nos modos e tempos adequados ao respectivo nível de ensino. No separador Conjugar, é possível pesquisar e consultar a conjugação dos verbos. Pode ver-se a conjugação completa ou filtrar por modo, tempo ou pessoa. O modo Jogar possibilita a consolidação destes conteúdos com desafios de 10 questões cronometradas e organizadas em 3 níveis de dificuldade. Tudo numa ferramenta simples, intuitiva e de fácil acesso.